Boa noite, pessoal. Vamos para mais um episódio do Torrino Talk. Já no nosso terceiro episódio, eu e o Sassá vamos entrevistar hoje um outro grande nome assim, da nossa especialidade, uma pessoa que impactou em muito a nossa vivência, principalmente por ter sido nosso professor também durante a residência, de ter tido contato com ele em reuniões. E está sendo muito legal vendo o tanto que esse projeto está crescendo e o tanto do feedback que vocês estão dando para a gente nas redes sociais, mostrando o tanto que está sendo valoroso o que a gente está fazendo. Acho que no final do dia, o mais gostoso é você ver que o que você faz tem algum impacto, tem algum valor e acrescenta para a vida das pessoas. Então, obrigado mesmo pela retribuição que vocês têm feito com a gente nas redes sociais. E o episódio de hoje, nós trouxemos... Acho que vou deixar o Sassá falar, né? Sassá, pode apresentar nosso convidado, por favor. Bom, salve para todos. Hoje nós temos um convidado ilustre, uma pessoa que nós tivemos a honra de chamar de chefe e professor durante a nossa residência. Professor Oswaldo Laércio, graduado pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, em 1975, otorrinolaringologista pela USP, em 1978, doutorado pela USP em 86, livre docente pela USP em 1990, ex-professor afiliado da Escola Paulista de Medicina e chefe do Centro de Deficiente Auditivo e atualmente é professor do programa de pós-graduação da Escola Paulista de Medicina. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Otologia de 2005 a 2008 e revisor das revistas Otology, Neurotology e Laryngoscope. Então, professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vamos começar com um brinde. Um brinde. Com prazer. Salu. Um brinde ao Rafa e ao Sassá pela iniciativa desse projeto. Deixa eu beber o gole, porque senão não vale o brinde. Exato. E estou muito feliz de estar aqui com vocês e de ter tido a companhia de várias pessoas que são realmente ilustres. Eu acho que eu só sou um trabalhador esforçado, mas é muito prazeroso estar aqui. E se eu puder trocar, de alguma maneira, alguma experiência que possa ser útil para os nossos colegas mais jovens, vai ser muito legal. E muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Eu que agradeço, professor. E antes de já começar para conhecer um pouco mais da carreira do professor, acho que de antemão vale muito falar isso, né, Sassá? Com certeza é um dos maiores gentlemen que aquele Hospital São Paulo já teve, sobretudo dentro do nosso departamento. Com certeza. Acho que para todos que conviveram com o senhor assim, um pouco mais perto, é notório, todo mundo fala sobre a sua educação, sobre o jeito como você trata as pessoas. Né? Desde o R1 até o... Não, isso parece até brincadeira falar, mas eu lembro do tanto que eu ficava assim, nossa, o professor Oswaldo Laércio, quando eu tive no R1 pela primeira vez... E o senhor fez questão de me chamar pelo nome, né? O senhor procurou meu crachá, falou assim, você é o Rafael, você começou agora, prazer, eu sou o professor Oswaldo, né? Se apresentou num tom muito diferente, assim, do que a gente espera de um grande docente, né? Uma pessoa que já está no ápice. Então, acho que para todos fiquem bem esse registro, né? O professor Oswaldo Laércio é uma pessoa de uma educação ímpar, assim. Com certeza. Trata todo mundo absurdamente bem, né? Eu lembro uma vez que... Por favor. Não, por favor. A primeira vez que eu fui lá no CDA, como R2... E era separado do ambulatório e era um prédio que a gente ainda não conhecia. Era separado, é. E cheguei lá e fui olhando alguma sala para atender, vi uma sala bonita, com ar-condicionado melhor, assim. Falei, eu vou pegar essa sala para atender. Que eu entrei lá dentro, já vieram as secretárias correndo. Não, pelo amor de Deus, essa é a sala do professor. Você não pode ficar aqui. Eu falei, meu Deus, que vergonha. E aí, saí de lá envergonhado, peguei outra sala e atendi. Bom, mas é porque eu não estava lá, senão eu teria te convidado para atender lá com prazer. Ia me sentir Imagina. Não, eu acho que... Eu acho que isso é muito individual das pessoas, mas eu ainda tenho esperança na nossa espécie, embora eu não seja mais tão otimista quanto eu já fui, né? Eu acho que as pessoas nós somos todos iguais, nós temos a mesma base de DNA e mesmo neurotransmissores que carregamos no nosso corpo, que comandam nossas ações, são os mesmos. Então, eu acho que, até prova em contrário, você tem que tratar bem todo mundo, porque, tá bom, o cara é R1, qual o problema? Você já foi R1, eu já fui R1. Eu já fui calouro. Todas as etapas da vida a gente passa por elas e cada um
tem um momento que você pode estar um pouquinho melhor, mais à frente. A única diferença da gente mais velha é que a gente teve tempo de fazer mais coisa que vocês, mas vocês já estão começando, na idade de vocês já estão criando, já estão empresariando aí o conhecimento da otorrina, isso é muito legal. Então, eu acho que temos que nos abraçarmos e tentar caminhar em conjunto, que aí as coisas funcionam melhor. O mundo está ficando meio individualista demais, mas eu acho que ainda a vontade coletiva é que vai prevalecer um dia. Aproveitando esse gancho, né, acho que é uma frase já bem característica do podcast, né, Sassá? De todos os episódios e frases suas. Tem que acabar falando, que é uma frase que eu citei com o professor Paulo Pontes, que eu acho que sempre cabe em todos os momentos, que é do presidente Kennedy, que ele fala que quando a maré sobe, todos os barcos se elevam. Né? Então, é uma coisa que eu acredito muito, muito mesmo. Acho que essa visão um pouco individualista assim, em relação à profissão, que preza pouco pelo coletivo, acho que ela só tem a prejudicar a gente no fundo. Né? Eu então, acho. Essa união ela e realmente a medicina, é interessante. Rafa, ela tá ficando assim de tal maneira hiperespecializado que mesmo dentro da nossa especialidade, eu, por exemplo, que me sinto muito mais à vontade fazendo otologia, eu preciso dos meus colegas rinologistas. Tem muita coisa que eu não faço. Eu falo, olha, você precisa fazer tal coisa, eu estou de acordo, só que vai fazer com tal pessoa que ele tem um treinamento melhor que o meu. Então, a interdependência é uma coisa... Eu acho que só quem realmente acha que sair um pouco da estratosfera pode ser mais individualista, mas acho que se a gente puder sempre ter um relacionamento legal com todo mundo, você vai aprender mais e você vai ter mais força para caminhar, para crescer junto. Com certeza. E professor, começando nosso cronograma, que a gente sempre faz com todos os convidados que chegam, a gente gosta muito de saber da origem, né? De onde nasceu, onde viveu, as principais influências e o que te levou a fazer medicina e depois otorrinolaringologia. Isso é legal comentar, porque eu brinco que a minha história, acho que, infelizmente, hoje em dia seria difícil de ser reproduzida. Eu nasci aqui em São Paulo, mas eu tenho uma origem mais humilde. Meu pai morava em Batatais e não via muita perspectiva lá, então ele se mudou para São Paulo sem nada, com 17 anos, para tentar estudar, que o sonho dele era ser médico. Então ele veio, naquela época, fez o tal de Madureira, que era uma espécie de segundo grau, mas não conseguiu ser médico. Mas ele se virou na vida. E aí ele se casou com a minha mãe, a querida Dona Terezinha. Meu pai chama Oswaldo, meu nome é Oswaldo porque ele era Oswaldo, e o Laércio é o meu tio que morreu na guerra, na Segunda Grande Guerra. Nossa. Por isso que eu tenho esse nome diferente, que acho que só eu tenho. Não descobri mais nenhum Oswaldo Laércio, nem no... Como é que chama lá? Naquele site de dívidas lá. Melhor, né? Não tenho homônimo. Até hoje não encontrei. Mas é uma combinação de nomes bem rara, bem específica. Né? E aí o papai se virou, ele foi um pequeno empreendedor, ele conseguiu ter uma vida decente, e o sonho dele era que os filhos pudessem estudar, realizar o sonho, o que ele não tinha conseguido. E aí ele estava razoável, ele podia me dar o estudo, mas na minha época era muito caro para ele pagar colégios privados. Então eu estudei desde o primário até o último ano do que era naquela época. A gente tinha o primário, o ginásio e o científico, né? Agora é o básico e o secundário, né? São duas divisões só até você entrar na faculdade. Na minha época tem 3 divisões: o primário, o ginasial, que era o que vale ao secundário, e o científico. Eu estudei em escola pública e, rapaz, tive muitas influências legais das minhas escolas públicas, porque eram grandes professores. Infelizmente, hoje em dia, o professor de escola de ensino básico é muito mal valorizado aqui. E isso eu acho que é um problema estrutural gravíssimo no Brasil, porque eu pude estudar numa escola pública. Eu me lembro que na última fase, lá no científico, o meu professor de português, Davino, ele ia de terno e gravata dar aula. O meu professor de matemática,
ele era professor da Poli. E a minha professora de biologia, ela era professora de biologia na USP, a Samantha. E eu me lembro que ela levava a gente para os laboratórios da faculdade, para a gente brincar, trabalhar, organizou uma excursão para a gente ir para o Guarujá, para tirar ostra lá dos corais e estudar. Então, eu pude ter um nível de aprendizado bastante legal. E eu fui para uma escola particular no cursinho. Naquela época, todo mundo fazia cursinho, eu fazia o cursinho junto com o terceiro colegial. Então, eu fazia o terceiro colegial de manhã, o último ano, né, do ensino básico, e o cursinho à noite. E aí eu entrei na faculdade, no meu primeiro vestibular, eu tinha 17 anos. Eu acabei me formando com 23 anos, né? Nossa, então eu sou muito jovem na faculdade, então. E, cara, eu nunca pensei em fazer outra coisa a não ser medicina. Não sei se é porque eu era um cara pouco de horizontes curtos, mas para mim, eu sempre quis, desde moleque, ser médico, né? E foi muito legal, porque quando eu me formei, acho que meu pai ficou muito feliz. E tem uma história interessante, né? Ele só ficou triste quando eu falei para ele que eu ia fazer otorrino, né? Aí ele falou: pô, meu filho, você estudou tanto para ser operador de amígdala? Acho que ele falou: puta, me esforcei tanto, trabalhei tanto para ser para o meu filho fazer otorrino. Acho que ele queria que eu fizesse cardiologia, né? Ou neurologia, alguma coisa. Nadou e morreu na praia. Né? Mas eu falei para ele: não, pai, primeiro eu gosto de otorrino. Segundo, você vai ver que otorrino é bem diferente de só fazer cirurgia de amígdala, né? Porque em 75 não existia, por exemplo, nada da cirurgia endonasal. Vocês vão ter, provavelmente, outros professores, o Aldo deve passar por aqui e comentar com vocês. Não? Isso surgiu segunda metade da década de 80, começo da década de 90. Já existia microcirurgia de ouvido, mas ainda era assim, predominantemente uma cirurgia de ouvido médio. Pouco se falava de cirurgia de base de crânio, base lateral do crânio. Esse trabalho que hoje em dia para nós é tão comum com a neurocirurgia e outras especialidades. Isso realmente naquela época não existia. Então, a minha geração a gente teve que acompanhar, e foi muito legal, porque a gente vivenciou toda essa mudança, né? Quando eu me formei, não tinha nem tomografia. Sim. Logo depois teve a politomografia, que era o raio-x seriado. A tomografia computador, né? A planigrafia, exatamente. A tomografia computadorizada, acho que é década de 90 né? A gente está comentando como isso é inimaginável para a gente no dia de hoje. A nossa concepção de medicina passa pela tomografia hoje em dia, né? Por exemplo, para eu poder entender um pouco melhor de anatomia cirúrgica de osso temporal, o estudo tomográfico te adianta muita coisa. Sem dúvida. E eu acabei escolhendo otorrino, talvez eu tenha tido duas influências. Uma foi do meu sogro. Eu ia passar as férias lá em Batatais, na casa da minha avó, onde meu pai nasceu, e eu adorava ir para lá, porque era um mundo tranquilo, eu fiz bons amigos lá, e aí eu comecei a namorar a Maria Luísa, que está comigo até hoje, é a minha super companheira, minha melhor amiga, que me atura em todas as jornadas, e o pai dela era médico, e otorrino, e ele era o provedor da Santa Casa lá da cidade. E ele era um cara extremamente querido, e ele era um cara muito bom mesmo, um cara, assim, humanamente, um cara bem diferenciado. E eu gostava muito dele. E depois, aqui em São Paulo, na época eu tive convivência também com o doutor Alexandre Médicis, que na época era até o representante aqui no Brasil da Fundação Portimão. Depois, por isso, eu até tive essa influência para ir fazer meu fellowship lá na França, e mais naquela época eu sabia que eu ia trabalhar bastante, mas cara, quando eu entrei na residência, passei na residência aqui na escola, comecei o R1 em dezembro, e aqui a gente fazia na escola um ano de geral para depois fazer otorrino, né?
Cara, eu caí na obstetrícia, o meu primeiro estágio. Comecei em dezembro. Eram 36 por 12, você acredita? Nossa. Trabalhava 36 horas, descansava Descansava 12. Hoje em dia ninguém imagina que exista um sistema escravagista como esse. Aí eu falei, ai meu Deus, acho que eu quero um pouco mais de sossego também. Aí em janeiro eu prestei o exame da residência lá para o HC, eu entrei e foi com muita tristeza que eu acabei saindo da escola para ir para o HC, para fazer residência lá. Fui super bem recebido lá, fiz um monte de coisa lá, uma parte muito importante da minha carreira lá. Mas foi triste sair, deixar os amigos, os colegas de turma e tudo, né? O senhor foi contemporâneo de residência de quem, professor, da sua época? Então, o que ficou na escola, um colega meu que está na escola, que saiu há pouco tempo, era o Luiz Ota, da broncoscopia. Da broncoscopia. Acho que ele foi um dos pioneiros da broncoscopia aqui no Brasil. O Ângelo Amato Vicenzo de Paola. Ângelo Amato, da Cardio. Da Cardio. Foi meu colega de turma. E ele era o cara mais jovem da turma. Ah, é? Eu era o terceiro, ele era o primeiro mais jovem da turma. Eles acho que ficaram bastante tempo aqui na escola. A Ana Lengel, da Endócrino, que não sei se vocês conheceram, porque eu acho que ela se afastou já faz algum tempo. O Oswaldo Coleman, da Nefro. Acho que eles Mas foram... da Otorrino, sim, da sua época, teve alguém que ficou por lá? Na Otorrino, da minha turma aqui na escola, ninguém. Ninguém ficou, né? Entendi. Ninguém ficou. Só ótimo. em outras especialidades. Então, o senhor ficou... O senhor voltou para a escola mais ou menos na década de 90, então? Eu voltei no fim da década de 90, acho que década de 99, eu acho. Entendi. Porque aí eu fui para o HC, fiz a residência. Daí, naquela época, terminando a residência, não tinha fellow, né? Tinha o que eles chamavam de especialização, que aqui no Brasil nem era muito padrão. Aí eu tinha especialização ou nos Estados Unidos ou na França. E lá na França havia o serviço do professor Michel Portman, que ele já era a segunda geração. O primeiro foi o professor Jorge Portman, depois o Dr. Michel, que foi o filho dele, que seguiu. E eles tinham conseguido montar lá, na Universidade de Bordeaux, uma estrutura de hospitalar muito legal, muito legal. Então, eu resolvi ir para a França. Eu fiz um projeto de pesquisa, consegui uma bolsa da CAPES, e aí eu fui, terminando o terceiro ano aqui, fui para lá, em agosto. Eu nem terminei o terceiro ano, eu fui em agosto daqui para lá. Nossa, antes de terminar a residência, você já tinha ido para lá? Porque naquela época a residência eram 2 anos. O terceiro ano era a especialidade. Aí eu fiquei na Otto aqui, fiquei lá no HC, né? Na otologia por 6 meses, e em agosto eu fui para lá no ano letivo de lá. Legal. Aí eu fui para lá, fiquei 1 ano e meio, porque aí o fellowship lá, o estágio de especialização foi de 1 ano na Universidade de Bordeaux. E aí eu conheci melhor essas 2 pessoas que me marcaram muito no início da minha carreira, porque lá no HC eu tive influências legais do professor Osamu Butugan, do professor Lázaro Gilberto Formigoni, que eram pessoas maravilhosas, ótimos médicos, mas tinham passavam para a gente uma filosofia humanitária legal dentro da medicina. Não ensinavam só a medicina, né? Só técnica. Ensinavam como ser médico, como um todo. Isso é importantíssimo. Mas aí fui para lá e foi muito legal, porque eu peguei o professor Michel Portman no auge, né? E para vocês, hoje em dia, é meio que inimaginável, mas não tinha. Tinha carona, que você ficava lá no carona. Mas não tinha monitor, vídeo, nada. E o professor Portman, ele tinha na mesa da instrumentadora um caderno de desenho e canetas coloridas estéreis. Ele parava no meio da cirurgia, virava e desenhava a anatomia que ele estava vendo. Ele falava, vou botar um enxerto assim, assim. Ele desenhava super bem. E desenhava com as 2 mãos. Ele era um cara super destreza. Acho que ele foi muito bem preparado para ser o chefe do serviço lá. Então era muito legal. Só para tentar entender um pouquinho melhor a sua fase de vida naquele momento. O senhor já era casado naquela época?
como eu te falei, comecei a namorar com a Maria Luísa muito cedo, me casei no último ano de medicina, fiz a residência todo casado e fui para a França com a Maria Luísa e a minha filha, Fê, que até hoje a gente brinca que era uma zebrinha. Sua filha? Elas acompanharam. Elas foram junto, que legal. Me apoiaram. E naquela época, cara, não tinha cartão de crédito internacional, sim. Não tinha celular, para falar no Brasil era um parto, era caro pra cacete, e para mandar dinheiro para lá não podia, meu pai me ajudava, os pais da Maria Luísa nos ajudaram, mas era um transtorno que vocês não podem imaginar. Mas mesmo assim foi muito legal, porque foi uma experiência de vida muito interessante, você ir para um lugar... para você conhecer outra cultura, para você ver outro tipo de filosofia de trabalho, como é que as pessoas enxergam o dia a dia, né? E demos sorte também que Bordeaux não é uma cidade assim, enorme, não é uma cidade cosmopolita, é uma cidade mais tranquila, do interior da França, as pessoas nos receberam super bem. Todo mundo acha que francês é chato, é só o parisiense que pode ser meio chato, que nem o paulistano, é chato porque mora em cidade grande. Que nem o portenho. Mas lá eles nos receberam super bem e a gente teve... Você sofre, obviamente, para se adaptar, horários e... O senhor falava francês já nessa época? Então, a minha mulher sempre estudou e eu tinha feito um curso na Aliança Francesa meio rápido aí de 2 anos. Nós chegamos lá, a gente já se virava. Que depois de 6 meses aí a gente estava falando bem. Sim. Não, falando bem. E aí eu acompanhava as atividades de ambulatório e cirurgia do professor Portman. E à tarde, depois das 3 da tarde, eu ia para o laboratório de audiologia experimental. Que quem dirigia na mesma universidade, no prédio de trás, era o Jean-Marie Arran, que foi um dos caras que inventou a eletrocoreografia. Sim. E era muito legal que ele era um pesquisador. O professor Pedro, inclusive, citou ele na última gravação nossa. Falou dele quando ele estava criando a eletrocoreografia. Isso. Então, eu trabalhei com ele. Nos Estados Unidos, os potenciais evocados de tronco estavam surgindo, na França, a eletrocoreografia surgia ao mesmo tempo, praticamente. Isso. E foi muito legal, porque eu trabalhei com ele no laboratório de pesquisa dele. Então, foi legal, porque ele acabou gostando muito de mim. Depois eu conto uma história do professor Michel também, que é bem interessante. Porque ele trabalhava só com cobaias, né? Então, eles faziam dissecção de cobaia, implantavam eletrodo, faziam isso, aquilo. Usavam autotóxicos para ver se acabava o potencial da eletrocoreografia, etc., E eles tinham que dissecar a orelhinha da cobaia. E o técnico lá sempre apanhava, né? Aí eu comecei a fazer para eles, que a gente aqui, quando você fazia residência, aqui a gente já opera bastante, né? Fora do Brasil, você vai operar no R4, R5, no CPCL. E eu já tinha um certo treino legal. Então ele me adorava, porque eu fazia as dissecções das orelhinhas das cobaias lá e ganhava tempo para ele. Então aprendi muito como montar assim uma estrutura de pesquisa básica, mexer com animal e tal. Foi muito legal, foi um aprendizado adicional que eu consegui lá durante esse ano que eu fiquei lá. Então esses 2 caras me inspiraram bastante. Interessante o senhor ter falado desse ponto, porque quando a gente, antes de te chamar, é claro, a gente sempre tenta se debruçar o máximo possível na produção científica do convidado e do impacto que a produção científica dele teve. E na do senhor em específico é muito notável a parte de cirurgia experimental, né? E a ciência básica, que é algo pouco feito na nossa especialidade. Nossa especialidade carece muito de ciência básica, na verdade. Tanto que nossas revistas de otorrino, os fatores de impacto dela geralmente são muito baixos quando você vai comparar com outras especialidades. Assim, até revistas muito fortes. Nossa, é fator de impacto 3, 4, assim, né? Difícil ter umas muito maiores. E essa parte de ciência básica, às vezes, fica meio perdida. E o seu currículo é muito impactante nessa parte de ciência básica. Eu acredito que muito por conta dessa influência que o senhor teve. Com certeza. Tanto que aqui, depois, a minha tese de mestrado, doutorado, lá no HC, que eu fiz doutorado direto, na época, não tinha ainda o programa de pós-graduação em otorrino na USP.
E aí eu fiz um programa de pós-graduação em clínica médica na reumatologia. E aí outro cara que foi muito legal comigo, me ensinou muito, foi o professor Wilson Cossermelli, que era o chefe da reumatologia. E eu fiz um trabalho experimental da minha tese, foi a perda de audição autoimune. Eu dissecava a cóclea de cobaia, tirava a parte membranosa da cóclea, injetava com um adjuvante de freon em coelho. Depois de 3 meses, eu tirava o sangue do coelho, filtrava as imunoglobulinas e injetava em cobaia saudável. E aí media o potencial, o beta dela, o potencial evocado. E a gente provou que a gente conseguia induzir perda auditiva com anticorpo anticóclea. Então foi super experimental o trabalho, mas foi muito legal para mim, porque eu aprendi bastante de alteração imunológica, aprendi reumatologia, que eu não sabia nada, mas eu usei toda aquele conhecimento que eu tinha meio que guardado na confecção disso. E aí a gente montou o primeiro laboratório experimental lá no HC de otorrino. Foi bem legal. Eu sempre gostei muito disso. E aqui na escola foi legal porque o Andrei Borin, ele fez boas teses de regeneração de muitas facial. Muitas coisas que o senhor orientou foi do Andrei, inclusive. Que eu fui, por sorte, orientador dele, e foram legais, e eu sempre gostei, sim, disso. Eu acho que isso, junto com o estudo da anatomia, são duas coisas que te alavancam bastante, te dão uma noção mais legal para você tentar entender medicina, e aí, obviamente, você vai facilitar teu caminho para entender a hiperfunção específica do ouvido, ou do nariz, ou do órgão olfativo, ou qualquer coisa, né? Diga-se de passagem, o meu maior tesão na nossa especialidade, sem sombra de dúvida, é anatomia. Às vezes as pessoas acham que é um tema um pouco enjoado de estudar, mas é um tema que eu simplesmente não me canso, assim. Eu também sempre gostei muito. Eu acho muito boa. A nossa anatomia é simplesmente surreal. De otorrino em geral, assim, é surreal. É surreal. Isso que me motivou também depois a tentar montar o curso de cirurgia de osso temporal, porque aqui no Brasil tinham alguns cursos, mas eram poucos. Eu conseguir fazer um curso de osso temporal antes de eu ir para a França, no R3, que era estágio de 3º ano, porque a residência era de 2 anos, lá no Sul, com o professor Rudolf Lang. Ele tinha o curso mais famoso aqui no Brasil de dissecção do osso temporal. Aí eu fiz o curso lá com ele, achei bem interessante, ele era um cara sensacional também, muito bacana. E aí ele, experimental, não sei o quê, o professor Portman desenhando anatomia, tudo, eu falei, não, acho que estudo anatômico é base para tudo, né? Para tudo. Sem dúvida. Vocês vão entrevistar o Aldo, você vai ver que ele também se apaixonou por anatomia lá da base do crânio. E aí que eu quis sempre manter esse contato com a anatomia e manter aquilo vivo na minha cabeça. E depois, como você falou, para conciliar, foi o Rafa, não me lembro, conciliar a anatomia cirúrgica. Então, você vê o teu doente, você faz a otoscopia, você vê a tomografia, isso você sabe a anatomia, você mais ou menos que desenha o teu planejamento cirúrgico, né? Muitas vezes você define antes da cirurgia tudo que você vai fazer. É óbvio que existem surpresas, você pode mudar o rumo das coisas, mas se você tiver a noção da fisiopatogenia, do estadiamento da doença e da anatomia do órgão que você vai operar, você traça um planejamento cirúrgico muito legal. E você deixa a margem para poucos sustos durante a cirurgia, né? Então, isso foi legal. Então, a gente começou a fazer o curso também logo, diria que foi no começo da década de 90. Comecei, acho que fiz os 2 primeiros cursos no HC, depois a gente montou na Beneficência Portuguesa junto com o professor Evandro de Oliveira, que é neurocirurgião, que era um ardoroso, apaixonado pela anatomia neurocirúrgica.
era discípulo do professor Houghton, ele tinha feito estágio Nossa. lá com o professor Houghton. Houghton O o Houghton livro um dos que eu mais estudei em anatomia, inclusive, foi no Houghton. ele Foi um negócio inacreditável mesmo. o cara que deu um patamar para o estudo anatômico muito grande, né? E o Evandro tinha ficado lá não sei quanto tempo, quantos anos, e ele adorava anatomia, então a gente fez lá na Beneficência, e até que o Círio montou o IEP. Eu fiz aqui na escola, alguns cursos na Escola Paulista, durante 2 ou 3 anos, lá nos laboratórios. Depois o Círio ofereceu uma estrutura muito legal para o curso. Daí a gente foi para lá, acho que o primeiro curso lá foi em 2006, se não me engano. Aí desde então a gente ficou lá. Até 2019, aí com a pandemia parou, mas se Deus quiser a gente retoma em breve. Não, que legal. A gente estava até comentando que parou bem no ano Que a que a gente gente entrou na entra, né? residência. Então a gente mesmo nunca teve a Vocês não chegaram oportunidade a fazer, de que participar. E a gente tinha uma edição especial para os residentes da escola, né? Era um acordo entre o Departamento de Otorrino e o IEP, lá do CIR. O curso dos residentes da escola era só para a residência da escola. A gente tentava fazer um curso mais enxuto, mas também ficava mais em conta para o pessoal fazer. E era muito legal porque a gente ficava o dia inteiro juntos lá, né? Sim. Mas uma hora vai voltar, se Deus quiser. Esse é um projeto que eu não quero me aposentar tão cedo. Com certeza, mantém gente jovem, né? Assim, mentalidade jovem. E conviver com os outras jovens. pessoas, trocar ideia nesses cursos, né? Com certeza. E só para tentar sumarizar assim, a linha do tempo, assim, onde tudo aconteceu. Em 75, o senhor se formou na graduação, aí foi 2 anos de residência. No terceiro, onde teria a sua especialização, o senhor foi para a França. Foi quanto tempo de França? Então, eu fiquei 1 ano cumprindo o meu estágio de especialização em Bordeaux. Aí eu fui para Paris e foi uma outra influência muito grande. E aí, abrindo o leque para cirurgia da base do crânio, eu fiquei 6 meses acompanhando o professor Jean-Marc Sterckers, que ele era o pioneiro na França de cirurgia de chivanoma vestibular. Naquela época, neurinômado acústico. E ele fazia uns 3, 4 casos por semana, sozinho. Foi a primeira vez que eu vi um otorrino trabalhar depois da meninge, né? Não estou defendendo isso, porque eu acho que hoje em dia até um problema legal, né? Se a gente invade outra área. Mas o neurocirurgião ficava ali de retaguarda e ele fazia via translabiríntica sozinho, de cabo a rabo. Ele fazia desincisão, só a sutura de pele no final que ele deixava o assistente, o assistente dele fazer. O neurocirurgião não ia fazer a sutura na pele. Vai lá de retaguarda, vai fechar a pele e não... E aí eu vi bem como é que ele fazia isso tudo, porque na época também o serviço do House nos Estados Unidos talvez seria o único, o mais famoso no mundo, né? Que com certeza o de Bordeaux rivalizava um pouco, mas o do House era até mais conhecido, né? Então foi legal para eu conhecer, ter essa introdução à cirurgia da base do crânio. Aí voltei para o Brasil, desculpa. E aí eu fiquei então 1 ano e meio na França. Aí eu voltei, voltei para o HC. Fez o seu doutorado. Aí eu fui contratado como professor auxiliar. Aí segui fazendo a rotina, eu era o responsável pelo grupo de ouvido lá no HC e pelo laboratório experimental. E aí fiquei atendendo lá regularmente, cirurgia, orientando os residentes, tudo. E em paralelo depois eu fiz a pós-graduação, aí eu fiz o doutorado. O doutorado foi em 86, né? E aí já me preparei e fiz a livre docência em 1990. Já tudo muito direto, né? Sua carreira foi muito rápida, né? E, cara, eu não consigo imaginar até agora como é levar sua esposa e filhas pequenas para 1 ano e meio. Foi uma filha só, né? Ela tinha quantos anos? Ela tinha 8 meses. Nossa. Que isso, professor? Foi louco. Por isso que eu te falo. É muita coragem. Devo muito à minha mulher, porque a Maria Luísa sempre foi minha companheira. Ela bancou muita coisa comigo. Então, tive sempre muito... Que legal.
Muito, Com certeza não a conheço, mas sem sombra de dúvida, é uma pessoa de muita firmeza. muita fibra. Muita fibra. E me aturar também não é fácil, né? E aí, de volta para o Brasil, você tem que trabalhar para burro, para ganhar dinheiro, né? Recuperar o investimento. Vendi até meu carro quando eu fui para lá para poder bancar. E assim, o senhor comentou sobre sua origem, né? Sua origem é uma origem humilde, né? Não é uma pessoa de grandes posses anteriormente. Assim, você vê muitas pessoas que acabam conseguindo fazer isso, de ir para fora, né? Mas, via de regra, são pessoas com estrutura familiar, principalmente do ponto de vista financeiro, mais bem estruturadas. Fazer isso sem esse tipo de estrutura é quase que se jogar no desconhecido, né? Imagina o tanto de anseios e de medos que você não deve ter tido nesse período, né? Foi perseguir um sonho, mas assim... Não, sem dúvida. Até a gente... E o engraçado é que eu tinha uma bolsa da CAPES, que eu consegui uma bolsa de solteiro ainda. Acho que eram $600 na época. E aí essa é uma história interessante. $600. Aí, naquela época, só podia mandar $300 por pessoa. Então, meu pai me mandava $300 por mês e a mãe da Maria Luísa mandava $300 para ela. E ela também mandava, acho que mais $300 para minha filha. Então, a gente tinha 600 de bolsa e 900 que a família podia mandar. Então, nós tínhamos $1.500 por mês para viver lá. Então, com isso eu tinha que pagar a casa, tive que montar a casa, que a gente optou por morar no centro, porque eu ia deixar a Maria Luísa e a Fernanda lá sozinhas, né? E eu passava o dia inteiro no hospital, chegava de noite, então eu queria que elas estivessem pelo menos num lugar de recurso, né? Era perto do parque, perto da farmácia, perto do supermercado e tal. Então era caro. Aí a gente terminava o mês assim. Só que teve dois problemas. A bolsa da CAPES chegou 4 meses depois que eu estava lá. Nossa! Então, cara, a reserva que eu... Cheguei lá em agosto, né? Eu só fui receber a bolsa CAPES em fevereiro. Nossa! Então, tive que chegar lá. Fiquei num hotelzinho lá, baratinho. Tout Confort, que eles chamavam. Foi ótimo, porque a dona do hotel, Madame Chevalier, acabou adotando a Fernanda. Ela chamava de minha neta brasileira, a petite fille brasileira. E aí ela nos ajudou bastante, até eu conseguir alugar um apartamento. E aí o cara que morava lá, lá em Bordeaux tem uma escola, até hoje, a escola que forma os promotores públicos, uma escola de formação para o judiciário. E o cara levou tudo da casa. Ele deixou só o fogão. Então tive que comprar a cama, cadeira, moto. Então toda a reservinha que eu levei, eu já torrei no mobiliário da casa, que era super simples, mas custou caro. E aí comprei um carrinho, um Renault lá, de 5, 6 anos, mas estava bem arrumadinho e tal. Então acabou minha grana de reserva, entendeu? E nada da Bolsa CAPES chegar. Depois de 5 meses chegou lá, $3.000. Eu falei, agora estou rico, né? Aí dá para ostentar na França. Agora, falei, vamos, primeiro feriado já fomos para Portugal passear. Mas foi interessante. E a história legal é que depois de, mais ou menos nessa época que começou a chegar mais regularmente a Bolsa CAPES, o professor Portman me chamou um dia e falou, Oswaldo, ele me chamava de Oswaldo, você já foi na Sécurité Sociale? Sécurité Sociale é o INPS deles. Ah, lá, sim, né? sim. Eu falei, não, por quê? Não, você tem que ir porque você está trabalhando aqui, porque aí eu já estava ajudando nas cirurgias. E foi legal porque quando eu subi para ajudá-lo nas cirurgias, eu tinha um pouquinho mais de experiência do que os residentes dele lá, porque eu já tinha terminado a residência e aqui na residência a gente opera mais do que nos outros serviços até hoje no mundo todo, né? Então, o meu serviço lá de preparo da cirurgia começou a andar legal. Então, ele me escalava sempre, as instrumentadoras que no começo faziam cara feia e tal, começaram a ver que eu também não ficava atrás dos caras e tocava o negócio rápido. Então, elas começaram a me proteger e aí eu fiquei um titular de auxílio de cirurgia dele.
Então, por exemplo, ele ia fazer estapedectomia, a gente sentava, fazia o retalho, rodava o tímpano, ele chegava lá, botava a prótese, tinham 3 salas que funcionavam simultaneamente, né? Então foi legal. Aí ele me falou, pega uma carta lá com a secretária e vai no NPS. Eu nem dei bola, cara. Falei, o que eu vou fazer lá no NPS? Lembrava do NPS do Brasil. Falei, vão me mandar pro quinto andar, quarto andar, falar com não sei quem, não vai resolver nada. Bom, resumo da ópera. Um dia ele chegou, você já foi lá? Não. Como não foi? Me deu uma bronca, me deu um esculacho. Eu resolvi ir, né? Porque senão ele ia ficar bravo comigo, né? Aí cheguei um dia lá no birô lá do Securité Social e mostrei, olha, eu sou estrangeiro, estou trabalhando aqui, o professor me deu essa carta aqui. Aí a mulher olhou e falou, vai no 2º andar, sala tal. Falei, bom, começou, né? Agora já vou segundo, depois para o quarto. Aí cheguei no 2º andar, tinha uma senhora falando no telefone lá na sala, que tinham me falado para chegar. Aí ela olhou para mim, fez para eu sentar e continuou falando no telefone. Aí eu esperei ela terminar, ela perguntou, pois não? Eu falei, não, eu sou um bolsista estrangeiro, estou trabalhando aqui no hospital, no Tripode, que eles chamavam, e o meu professor me deu essa carta aqui. Ela olhou, a carta dizia que eu era um bolsista estrangeiro, casado, tinha uma filha, tinha uma bolsa de $600 do Ministério da Educação brasileira, e que eu vivia com mulher, filho, um apartamento alugado e estava prestando serviço no hospital. A mulher leu, olhou para mim e falou, quer dizer que o senhor é casado, tem uma filha, né? Eu falei, sim, senhor. E como é que o senhor alugou o apartamento? Eu falei, aluguei numa imobiliária aí, né? Um corretor. Qual é o corretor? Tal. Qual é o telefone? Tal. Tá bom, então, até o final do seu estágio aqui, o senhor não precisa mais pagar o aluguel, nós vamos pagar para o senhor. Nossa, rapaz, nossa. Eu queria dar um beijo naquela mulher, porque ela resolveu o meu problema. Nossa, que isso, então, professor. E aí eles pagaram o aluguel até o último dia que eu saí de lá. Eles me ajudaram porque eu estava fazendo um trabalho não remunerado para o serviço de medicina da França, né? Que é basicamente socializado lá, né? Tudo, né? Não é privado, que nem aqui que tem, sei lá, 30% das pessoas têm seguro, então tem hospitais grandes que fazem só atendimento da assistência privada. Não, lá 90% é pelo SUS de lá, né? Que remunera bem melhor os médicos, então é uma coisa mais bem organizada do que aqui. Mas foi uma maravilha, rapaz. Aí eu fiquei sossegado, entendeu? Isso, a sensação de conquista deve ter sido enorme, assim. Foi muito porque, gostoso. Poxa, venceu, né? A sensação de que você consegui me estabelecer. Mas era por um período fixo, né? Porque acho que se eu tivesse planos de ficar por lá, não sei se tudo teria sido tão fácil, mas como eu tinha prazo, tinha validade, então, mas eu fui super bem recebido lá, foi bem legal. Legal, Mas aí voltei contando uma história antiga. Então eu cheguei, fiquei no HC, fiz o doutorado, a livre docência, iniciei o curso de osso temporal lá, depois, como eu falei, migrei para outros locais. E lá no HC ainda, no final da década de 90, 95, por iniciativa do Mário Siqueira, da neurocirurgia, do Eduardo Velutini e do O Velutini, inclusive, do trabalha Baldo muito com o Medina. Aldo, não foi? Sim, sim. A gente montou o grupo de base de crânio do HC. Acho que com certeza a gente foi um dos primeiros a ter essa interação entre a neurocirurgia e a otorrino. E basicamente para fazer base lateral. E aí, quando o grupo falou, bom, como é que nós vamos fazer para a base de crânio anterior? Eu falei, eu não sei fazer. Fala com o Aldo, que ele é o melhor cara para isso. Aí o que o Velutini conseguiu o contato com o Aldo e eles iniciaram uma parceria fantástica, né?
Fantástica, até hoje. Eu também, até hoje, opero com Velutini. O Mário Siqueira acabou voltando para fazer nervos periféricos. E o Bob Medina, que era cirurgião de cabeça e pescoço, o Luiz Roberto Medina, excelente, o cara, uma técnica, parece impressionante, como eu aprendi com ele. Ele está em Florianópolis. Ele, depois de um tempo, também resolveu ter uma vida mais tranquila, mudou para Floripa. Né? Nossa. Está em Florianópolis. E aí, certo, com certeza. E aí a gente organizou o Congresso Brasileiro de Cirurgia de Cabeça e Pescoço em 1997. E daí, em 2000, 99, 2000, por problemas mais políticos, eu resolvi me desligar do HC. Aí, naquela época, o professor Yutaka perguntou para mim, Laércio, você quer voltar para cá? Vocês não conheceram o Yutaka Fukuda, né? Ele já tinha falecido quando vocês começaram. Um personagem também fantástico, gente boníssima. Ele falou, você não quer voltar para cá? Eu falei, eu vou, só se for para fazer o que eu quero, não quero saber de parte administrativa, nada, eu quero fazer o que eu gosto. Ele falou, tá bom. Aí eu vim, comecei a coordenar o grupo de otologia, que logo depois o Testa e a Norma começaram a trabalhar junto. Eu já estavam aqui, eles começaram a me ajudar, e aí eu coordenei o grupo de otologia, e em 2004, né? Cara, estou ruim de memória, não lembro se foi 2004 ou 2006, a gente montou o CDA, que era para reativar o programa de implante que o Dr. Pedro já tinha feito no passado, mas que tinha uma série de razões, inclusive porque não tinha o projeto de reabilitação auditiva pelo SUS, não existia implante coclear pelo SUS, isso foi uma coisa bem mais recente. Aí a gente conseguiu credenciar o nosso serviço junto ao SUS, porque tem uma série de pré-requisitos lá para você alcançar, e aí a gente conseguiu montar o CDA. Daí eu fiquei ajudando, coordenando o otologia por um bom tempo, depois o Testa, a Norma, o Marcão, a gente começou, eu consegui revezar, ficava só junto com eles, né? E aí fiquei bastante tempo me dedicando ao CDA. Até me afastar, pedir aposentadoria no fim de 19, aí coincidiu com a pandemia, né? Aí, os velhos não podem trabalhar e tal. Então, eu acabei ficando mais afastado do dia a dia, de vir à escola, de participar do ambulatório, que eu gostava muito do ambulatório de quinta-feira, porque era muito legal, porque era diferente do Marcão, como ele faz hoje. A gente fazia o ambulatório e lá pelas 11h30 a gente saía, ia para alguma lanchonete ali, tomava um café, alguns já comiam sanduíche, e a gente fazia uma aulazinha no monitor ali da sala do café, né? Era muito gostoso. Bom demais. Então, fiquei da quinta-feira lá há muitos anos. E aí eu acabei deixando de participar diretamente do ambulatório. A direção do CDA ficou com o Cabana, com o Fernando Ionamini e o Marcão. E eu fico participando online das reuniões científicas do CDA e continuo ainda no programa de pós-graduação, orientando a Karen no programa de pós-doutorado dela, que estou mais aprendendo do que orientando, mas está sendo bem legal. Porque ela é uma enciclopédia humana, né, em termos de otorrinologia. Realmente, muito. Ela sabe tudo. Achei legal esse comentário que o senhor fez sobre esse contexto histórico da especialidade. A cirurgia de base de crânio é algo relativamente recente, né? Em termos históricos no Brasil. Pouquíssimas pessoas faziam 90, naquela época. E você mostrou quem foram, dentro da nossa especialidade de otorrino, os dois pivôs que pegaram a base de crânio lateral com a base de crânio anterior. Né? Basicamente foi você e o professor Aldo que começaram. Logo depois foi disseminando, aparecendo outras pessoas que fizeram formação fora. Sim. Mas essa... acho que nós fomos os mais velhos mesmo a tentar dar um start nisso e foi bem legal porque isso criou frutos, né? Então houve um desenvolvimento grande disso. Porque até então, muita gente se envolveu, de 70, 80, a cirurgia de base de crânio lateral era basicamente confinada ao chivanoma vestibular com acesso translabiríntico.
os outros acessos eles foram surgindo a posterior, né? Sim. Isso foi uma coisa que eu também acho que eu devo mencionar. Depois que eu voltei da França, os cursos que eu participava, os congressos, eram tudo falado em inglês, né? Eu falei, caramba, rapaz, e eu só sabia falar francês, né, direito. Aí eu falei, preciso conhecer os serviços americanos. Aí eu tive muita influência, porque eu fui também depois pro House, não fiquei tanto tempo, acho que fiquei 1 mês e pouquinho lá no House, a primeira vez que eu fui umas 2, fui 3 vezes para lá, sempre ficando períodos curtos. Mas aí, logo que eu fui, eu conheci o Antônio de la Cruz e o professor Harold Brackman. E eles eram caras muito legais. Eles recebiam a gente muito bem, trocava ideia, você ficava acompanhando o ambulatório, como ele raciocinava, atendendo o paciente, como ele planejava o tratamento. E eles compartilhavam tudo, não tinha nada impositivo. Eles conversavam, perguntavam a tua opinião, eu ficava lá quietinho no meu canto, sem falar nada. Mas foi muito legal. Depois eu também tive uma época, já mais recente, depois de 2008, 2010, eu fui para Stanford, lá com o Rob Jackler. Aí lá eu fiquei 1 mês e pouco também, para conhecer como é que era a dinâmica americana, né? Mas foi mais o House, na minha primeira fase, que me influenciou bastante. E lá o Robert Jackler, eu já estava bem mais maduro, mas foi para ver como é que você organiza a difusão do conhecimento. Acho que isso é que faz o verdadeiro professor, né? Que eu um dia gostaria de ter sido. Você tem que, obviamente, ter a sua bagagem de conhecimento, mas você precisa saber compartilhar isso, né? Você precisa saber explicar como é que aquele teu residente, aquele teu aluno de pós-graduação, aquela pessoa pode absorver alguma coisa da maneira como você pensa. Daí eu volto mais ainda no meu professor aqui da escola, o William Once, que foi meu professor de propedêutica. Ele foi um cara muito marcante também nesse sentido, porque ele ensinava você a pensar. Então, você ia passar a visita no leito, estava o cara deitado, o cara dava uma tosse, aí ele perguntava, por que ele tossiu? Você acha que... Quais são as causas da tosse? Ah, tá. Aí ele pegava o prontuário. Ah, esse cara teve febre. Estou resumindo, assim, fazendo uma coisa. O que você imagina que seja? Bom, provavelmente um quadro infeccioso. Ah, tá bom. A febre foi tanto. Você acha que é viral ou bacteriano? Tá. Vamos ver o exame de sangue. Aí tá, ele tem um desvio à esquerda, não sei o quê. Tá. Então, ele ia montando aquela sequência de raciocínio que eu acho que é fundamental para a gente receber isso no nosso curso de graduação. E dentro da otorrino, obviamente, você tem que fazer a mesma coisa, mostrando o conhecimento que a gente tem dos nossos órgãos mais especializados, né? Então, eu acho que essa busca pela didática, pela maneira de facilitar o compartilhamento de ideias, acho que é uma coisa bem legal. Não sei se você percebeu isso, Sassá. É engraçado como é que essas pessoas que chegaram na posição que o professor Oswaldo e os outros 2 convidados que a gente trouxe chegaram, como é que eles se assemelham em vários pontos, né? Não sei se você lembra quando o professor Paulo Pontes falou, que a gente perguntou para ele qual que seria a grande mensagem assim, que você deixaria para as outras gerações, né? Ele falava que é muito importante você ensinar. Disseminar o conhecimento. Disseminar o conhecimento. Eu lembro que o que ele falou foi muito impactante assim para mim. Você pode ser um excelente cirurgião. Você pode fazer uma cirurgia belíssima. Se você não ensinar ela para outras gerações, a sua cirurgia belíssima morre com o paciente. Sim. E não vai para lugar nenhum mais. Com certeza. Então, você vê que não sei o quanto vocês tiveram contato um com o outro, mas as ideias são meio capilarizadas, parecidas, né? As pessoas que chegaram nessa posição... Paulo, depois que eu vim para cá, mas aí ele já era um cara super famoso, tudo, mas eu sempre tive muito bom
relacionamento com ele e acho que nesse ponto de vista aprendi muito, porque quando eu era o presidente da Sociedade Brasileira de Otologia, ele fez o Congresso Mundial aqui em São Paulo. Sim, em né? 2009. Então eu ajudei na programação cirúrgica, na programação científica, convidando e depois ajudando ele a assessorar o pessoal aqui em São Paulo. Então vivi muito com ele e realmente ele também tem essa preocupação, porque eu acho que a nossa vida é um piscar de olhos, né? Nesse ponto eu acho que o Einstein tinha razão. O tempo é uma coisa totalmente relativa. Agora você fica velho, cara, você fica pensando, será que eu vivi tudo isso de verdade? Porque parece que foi tudo anteontem, né? Rápido, né? Assim, de repente agora já tenho avô, meus netos já têm 8 anos, os mais velhos. Não sei Sua o que, filha de 8 meses na França já te deu netos. Daqui a Né? pouco a gente já acabou, a gente foi embora. Se você quiser deixar algum lastro, alguma memória, que seja uma memória legal de que você contribuiu de alguma maneira para algumas pessoas crescerem também, né? Senão, realmente não faz sentido, eu acho. Ainda mais você sendo um professor. Então, não faz a carreira acadêmica, né? Eu acho que a carreira acadêmica é muito importante. E como eu tinha que trabalhar para me sustentar, eu sempre pensei, que nós estávamos conversando informalmente antes, você sendo um bom médico, você vai ter uma vida decente. Se você quiser ganhar dinheiro, você tem que ser ou um empresário da medicina, ou você vai estudar outra coisa, não tem problema. Não estou dizendo que seja ruim, acho ótimo ganhar dinheiro, mas o projeto é ter uma vida decente, né? Fazer o teu pezinho de meia, para você ter uma velhice tranquila e pronto. Isso você consegue. Conseguia na minha época, consegue hoje em dia, porque sempre vão precisar de médico, né? E essa história de substituir médico por inteligência artificial e tal, acho que tem um limite. Óbvio que você vai poder usar, isso vai poder facilitar triagem, relatório de exame, tudo, mas você ser um bom médico é fundamental. E se você conseguir dar esse exemplo e disseminar um pouco do teu conhecimento, aí sim você vai ser um professor de verdade. Porque senão você é só um administrador, né? Aí não cumpre na plenitude o papel de professor, né? E acho que é uma forma de você se manter entretido e uma relação saudável com sua profissão também. Isso que eu acabei não complementando. A carreira acadêmica, bem feita, ela embasa a tua ação profissional no teu consultório, na tua clínica, na tua atividade privada. Então, você só cresce se você estudar. Então, é legal porque você estuda, ensina e consegue fazer a medicina translacional. Você leva toda essa experiência para o teu consultório, para a tua clínica, para você conseguir tratar bem o teu paciente, entendeu? Era basicamente com esse intuito que eu sempre nunca me desvencilhei da carreira acadêmica, que eu achava que ela me dava base para poder ser um bom médico. E o ato de ensinar, além de ser muito prazeroso pessoalmente, acho que acrescenta muito, você aprende muito com isso também, né? Sim. Parece que é só passar conhecimento, mas você acaba adquirindo muita coisa também. Cara, para responder a pergunta de vocês, a gente precisa estudar. Porque vocês fazem cada pergunta, se a gente não souber Difícil. alguma coisa, você vai ficar lascado, né? Então, você tem que ir para o ambulatório com os residentes em serviços que nem o nosso aqui. Vocês são caras que de boa formação, estudaram bastante, estão em serviços que são disputados. Então, vocês têm um nível diferenciado, né? Então, vocês têm um bom conhecimento. Então, o professor não vai poder falar nenhuma abobrinha aí gratuitamente, né? Então, isso te obriga a estudar. Você tem que estar preparado para exercer esse papel de orientador, entendeu? Professor, e paralelamente à sua vida acadêmica, e o senhor sempre deixou bem claro, né, que também tinha que ir atrás do pão de cada dia, né? Tinha que trabalhar na sua parte privada. Como que foi a construção da sua carreira na parte privada, assim? Porque todos nós, eu e o Bruno, a gente está começando isso agora. Né? A gente tem dúvidas, Tem muita né? ideia. Assim, Tem muita ideia, né? E às vezes nos
os nossos ambulatórios, é óbvio que o objetivo lá é discutir parte técnica, né? Que envolve o cuidado do paciente e assistência. E às vezes a gente não tem tantos momentos assim para poder discutir outras coisas que são igualmente importantes, né? Para uma vida saudável, né? Sem Afinal de dúvida. contas, a saúde financeira ela contribui muito para isso. Com certeza. Como é que foi o desenvolver assim, da sua vida profissional privada? Porque eu tenho muita curiosidade em relação a isso pelo fato do senhor não ter vindo de uma família com grande estrutura. Então, assim, muita coisa deve ter vindo no braço. Sim, sim. Como que foi isso? Olha, eu realmente teve uma época que eu trabalhava mais do que eu devia. Porque eu saía às 6h30 da manhã de casa e chegava às 10h30 da noite, né? E eu trabalhava muito, porque eu ficava toda manhã até, sei lá, meio-dia, 1h, na faculdade, depois que eu ia para o consultório. Aí tinha cirurgia ainda, que normalmente eu marcava no começo da tarde ou depois do consultório, então era meio complicado mesmo. E me lembro que ainda tinha que estudar para fazer tese e tudo. Me lembro que quando eu defendi o doutorado, essa é uma história que eu já contei algumas vezes. Eu fiz a defesa de tese de manhã, aí fui para casa descansar, que à noite eu ia oferecer um jantar para os amigos da banca, lá, os professores da banca. Bom, deitei para descansar depois do almoço. Meu filho, que naquela época, a Fernanda foi para a Europa, eu só tinha ela, depois de 6 anos nasceu o Gui. Aí eu deitei, o Gui era pequenininho, tinha uns 5 anos, ele deitou do meu lado. Eu tinha menos, 4 anos. Aí ele deitou, aí ele me perguntava as coisas, eu respondia, ele falava, o quê? Eu falei umas 3 coisas para ele, o quê? Aí eu chamei a Maria Luísa e falei, Gi, o Gui não está me ouvindo. Ela falou, faz 1 mês que eu estou te falando que ele está meio surdo, você nem me deu bola. Cara, eu fiquei arrasado naquele momento. Falei, putz, eu estou fazendo alguma coisa errada. Peguei o moleque, catei, liguei para a Beth Pedalini, que trabalha comigo até hoje, fomos para o consultório. Cheguei lá, olhei, era um motivo de secretora, graças a Deus. Tratamos, ele ficou bem. Ela fez uma áudio na hora ali, era uma condutiva, bonitinho, curva B e tal. Falei, bom, menos mal, né? Mas aí, isso foi, então, 1986. Eu me formei em 75, então eu estava com 11 anos de formado. Maluco, aí eu falei, tá bom, eu não vou trabalhar mais sábado, que eu só não trabalhava domingo, né? Eu parei de trabalhar no sábado. Aí, depois a partir de 1990, eu cheguei à conclusão que eu precisava tirar férias para ficar com meus filhos, para vê-los no dia a dia. Então, eu tirava 15 dias de férias no final de 15 a 20 dias de férias no fim do ano, entre o Natal, Ano Novo, final de dezembro, começo de janeiro. E aí eu podia ficar o dia inteiro com eles, né? Porque eu ficava naquela maluquice de... Até essa época você não tirava férias? Oi? Até essa época você não tirava férias? Não. Não tirava férias. Tinha feriadão, assim, feriadinho, que você dava uma escapada, né? Engraçado. Mas não tirava. Eles falam as mesmas coisas. Sim. O professor Paulo Tinha falava a férias. mesma coisa. Pá, eu tive que comprar casa, tive que montar consultório, tudo. Eu tinha que trabalhar, né? Mas graças a Deus eu nunca indiquei uma cirurgia porque o cara ia me pagar a cirurgia, entendeu? Eu só indicava porque o cara precisava operar. Porque também a gente vê umas indicações de cirurgia aí que eu brinco, é operação bancária, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Ou pela tomografia também. Você né? não, sim, bem lembrado. Outro dia atendi um cara que tinha sido operado 3 vezes do nariz. Falei, cara, por que você veio me ver? Não, porque você está toda uma amiga minha e tal. Falei, mas nem opero mais nariz. Não, mas eu queria a sua opinião. Tá bom, vamos ver. Aí tirei a história, ele sentou, fiz uma nasoscopia com a fibra rígida para ver. Ele tinha uma meatotomia, mas ele tinha circulação paradoxal. Né? Recirculação. Recirculação. Falei, rapaz, acho que você vai ter que fazer um retoque aí e tal. Vamos ver, agora eu vou ver tuas imagens. Aí eu vi as imagens, ele olhou para mim e falou, doutor, o médico nunca me examinou assim. Eu falei, como assim? Não, ele nunca botou esse aparelho em mim.
Mas como é que ele indicava a cirurgia? Pela tomografia. Ele tem o aparelho lá no consultório, ele faz os exames lá e faz a indicação com a tomografia. Eu falei, cara, é complicado você ver essas coisas, né? Então, não precisa. Você vai trabalhar bastante no começo? Vai. Mas aí você falou, se tem uma estratégia. A estratégia de consultório, ela depende muito de você também. E eu acho que hoje em dia está mais complicado do que na minha época, com certeza, né? Porque a medicina privada era bem mais estabelecida, o número de seguro-saúde da medicina suplementar era muito menor, e o pessoal achava meio que natural gastar dinheiro com médico, entendeu? Hoje em dia já existe uma certa resistência e os convênios dominaram um montante muito grande, e vocês vão sofrer uma pacotização da medicina aí que pode ser complicada. Mas eu acho que depende do lugar que você for ficar. Eu acho que você tem que ver aí é uma questão meio que você vê o mercado de trabalho. Eu tinha decidido ficar aqui em São Paulo, e aqui em São Paulo, na minha época, ainda tinha um nicho para você ter consultório privado. Então eu atendi convênio no consultório. Quer dizer, na verdade eu fui montar meu consultório, meu primeiro consultório, foi na Beneficência Portuguesa. Eu fazia parte lá do serviço do Ivan Fairbanks Barbosa. E fiquei lá na Beneficência atendendo lá. Aí eu montei o meu primeiro consultório um pouquinho antes do doutorado, em 1985. E aí eu fui em 1990 eu parei de ir para a Beneficência, fiquei de 80 a 90, e aí me dedicava só ao consultório. Mas nos primeiros anos de consultório, eu não atendia convênio lá, eu ficava estudando muito, a maior parte do tempo, né? Uma vez ou outra pintava alguém. Mas aí, a minha vida de otorrino inicial foi feita no HC, né? E lá dentro do HC eu fiz um relacionamento legal com várias disciplinas. E tivemos o primeiro caso de mucormicose que sobreviveu lá na UTI geral do professor Virgílio. E aí eu comecei a conhecer, e os caras começaram a me mandar pacientes no consultório. Então, se você ficar em São Paulo, você vai depender muito. Se você quiser ter um consultório privado, você vai depender muito, inicialmente, de encaminhamento dos teus colegas. Então, você tem que ter um network interessante. E acho que comigo foi assim que deu certo. Agora, eu já estou atendendo a terceira geração, entendeu? Então, eu atendo a filha, o neto, a primo, o amigo. Agora, eu tenho um volume de histórico de fichas de pacientes que os próprios pacientes te indicam, entendeu? Continuo recebendo de vários colegas e tal, mas você já faz o teu nicho. Agora, se você for trabalhar com a medicina suplementar, eu acho que dá para você fazer um certo volume com qualidade. Porque é óbvio, você vai ganhar um preço de consulta X, mas tem umas vantagens também na suplementar, porque a consulta é barata, mas a nasofibra é um pouco mais e tal. Então, você consegue fazer uma coisa de qualidade. O que eu acho que não dá para a gente prescindir é de você, pelo menos, bater um mínimo tempo de papo com o paciente para ele te contar a história. Tudo bem, você não precisa saber da vida dele, não sei, como às vezes a gente consegue tendo um tempo maior de consulta, mas você tem que entender o que o cara tem para te dizer. Porque se o cara vem com zumbido, se ele não falar 10 minutos, você vai pedir um monte de exame sem saber por que ele tem aquele zumbido. Né? Se você bater 10 minutos de papo com ele, muitas vezes você vai perceber, não, esse cara é ansioso, esse cara não come direito, já é mais gordinho, não sei o quê, não sei o quê. Então você consegue individualizar o teu tratamento. Não fazer com que a tua postura como médico seja de
horizontalizar o atendimento, né? Só isso que eu acho que a gente precisa ter cuidado com a medicina empacotada, entendeu? Você tem que sempre tentar negociar uma maneira em que você tenha tempo para individualizar o teu atendimento. Você entender um pouco as nuances daquele paciente. Bem interessante isso que o senhor falou do começo da carreira em específico. Hoje em dia é muito falado, né, muito ventilado a questão de você ter seu marketing pessoal em redes sociais. Né? Recentemente a gente teve uma aula na cabeça e pescoço mesmo, em uma das aulas que a gente tem depois da nossa apresentação de casos, em que foi um plástico do Hospital das Clínicas, que ele trabalha na parte de comissão de marketing dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele foi dar uma aula sobre marketing pra gente, especialmente sobre o que pode, o que não pode ser feito, né? E eu achei bem interessante de ser um plástico falando sobre isso. E ele é um cara que tinha muito conhecimento técnico, muito mesmo. Assim, ele não era uma pessoa falando de marketing por falar. Ele realmente estudou a fundo, fez pós-graduação em marketing. E ele citava muito essa questão dos 4 P's do marketing, né? Sendo que era basicamente público, P de public, né? Place. Outro P eu esqueci, mas o outro é de propaganda, né? E dentro da propaganda ele dividia em algumas partes. E ele falava justamente isso que o senhor comentou. Às vezes as pessoas acham hoje em dia que o marketing que você joga para fora, que você conversa direto com o paciente, é o mais importante. Mas o endomarketing, que é aquele marketing que você tem com seus pares, com essa rede de encaminhamentos, é que, na verdade, que traz muitas coisas benéficas para o consultório, né? Sim, que fortalece relações longínquas. E principalmente nesse começo nosso. Eu acho que no começo é fundamental. Com certeza. Fundamental. Tudo bem, você está atendendo, você monta uma clínica, você é referenciado do plano X, da seguradora X ou do convênio X. Eles vão te encaminhar. Obrigatoriamente para o paciente você vai chegar até lá. Mas se você quiser ter alguma autonomia, é legal que você tenha o network dentro dos nossos pares, né? Eu acho que todo mundo busca essa autonomia, né? Sim, numa hora você vai querer isso, né? Igual a gente via, às vezes, as pessoas reclamando no hospital de responder em ter consultas de outra especialidade, né? Você tem que fazer um atendimento de ter consultas, você tem que fazer de uma forma bem ímpar, porque isso traz retorno. O cara nunca vai esquecer de você, se você for lá e ajudá-lo a resolver o problema. E da mesma maneira ele vai lembrar de você na hora que ele tiver o paciente do consultório dele para te encaminhar, entendeu? Igual a gente está começando a carreira agora, eu não estou fazendo residência de novo, que eu estou fazendo cabeça e pescoço. Você me falou. Mas teve uns 4 pacientes esse ano que eu atendi particulares que vieram justamente dessa fonte. Uma veio de uma grande amiga minha da fono, em que eu ajudei ela teve um quadro de uma otite, uma uma supurada, tratei ela, depois ela me mandou uma tia e foi assim, né? É isso. Então, só porque você resolveu o problema de uma pessoa ali dentro, ali do seu convívio mesmo, e por mais simples coisas, que seja, né? Por mais simples que seja, começa a aparecer. E eu acho que as pessoas hoje em dia elas ignoram muito isso, né? Ficou muito focado nessa parte de mídia social e, sinceramente, eu acho que isso tem seu valor, é claro que tem, né? Tanto que a gente trabalha hoje em dia com mídia. certeza. Mas as pessoas não podem perder isso, sabe? Acho que isso é inexorável da época de vocês vão ter que entender e, de alguma maneira, se mostrar para a mídia social. Teve até, há pouco tempo, a gente organizou uma aula que o Fujita pediu para a gente fazer lá pela ABOL, de preparação de preceptores. Ah, sim, estava tendo esse curso. Não sei se vocês chegaram a acompanhar. É bem legal. Eu sei porque eu acompanhei a programação daquele dia. A primeira aula foi a nossa, sobre o momento de intervenção na cirurgia do residente. Como é que você prepara o cara para isso? Uma coisa que foi... Porque aí eu convidei o Ronaldo, né? O Ronaldo Toledo, que hoje me ajuda bastante também, junto com a Paula. Ele meu braço direito, porque eu já estou ficando velho, peço para ele fazer as coisas. Convidado nosso, com certeza, que eu sou Dr. Ronaldo daquele professor. Nossa Senhora. E aí eu convidei o Sadi e o Maurício Nochang, lá do Sul, para comentar. E uma das coisas que todo mundo que eu comentei, todo mundo
adorou foi que eu falei, ó, o momento de intervenção do preceptor com o residente começa antes da cirurgia. Porque às vezes acontece aquilo que você chega no centro cirúrgico para orientar, o cara chega, ô professor, o que vai ser? Eu troquei de estágio ontem ou hoje. Falei, você não viu a história do paciente? Você não estudou a tomografia do cara? Você não pode operar. Não dá para você dar o paciente na mão do cara que nem se interessou para saber qual é a história ou ver a imagem do caso que ele vai operar. Então, você tem sempre que ter uma atitude honesta com o teu paciente. Então, você tem que ser honesto porque você sabe o que você está fazendo. Quer dizer, nós nunca vamos saber tudo, mas, de uma certa maneira, alguma experiência a gente vai ter que ter. E você se dedicou a ele, individualizou aquele cara. Aí você consegue fazer um trabalho legal, né? E teve, na sequência, uma aula sobre marketing de uma professora médica, não me lembro agora a especialidade dela, e depois rapaz, gosto tanto dela, daqui a pouco depois você corta, mas eu vou lembrar. Faz uma edição. Ela é da Sociedade Brasileira e ela que cuida da parte legal da Sociedade Brasileira, ela falou também sobre os limites dessa ação de marketing. Porque você não pode falar lá, eu resolvo tudo. Se você tem problema de dor de cabeça, é sinusite, eu resolvo. Tem certas coisas que não dá para você falar, né? Então, acho que tem um limite, mas inexoravelmente a Vânia, querida Vânia. A Vânia deu uma aula na sequência, ela é advogada, e sobre essa regulamentação do que você pode colocar na mídia social. Acho que um cara que usa a mídia social super bem é o Drauzio Varela. Ele tem um blog de informação médica. E ele fala de tudo. Tudo bem que ele já é um cara conhecido, era casado com alguém de televisão e tudo, e é um escritor, ele tem uma certa exposição. Mas ele criou uma coisa muito positiva, que é útil, informativa, né? Então, eu acho que isso vai ser meio que inexorável para a geração de vocês. Com certeza. Professor, acho que saber lidar com isso de forma ética, e não só ética, né, cara? De não tornar ela ansiogênica também, né? Porque a rede social torna as coisas muito ansiogênicas em geral, né? Nossa geração sofre bastante com isso. É muito imediatista, muito. Porque, por exemplo, sobre essa questão de ser imediatista, isso é incrível, né? A gente está conversando com o senhor que tem uma carreira formidável, mas se você tiver reparado, graduação, 75. Residência, 78, foi para a França. Quanto que ele falou que ele fez o primeiro consultório? 85. Né? Assim, e hoje, se a gente com 30 anos não tem uma quantidade de X dinheiro no bolso, uma casa e um carro da hora, a gente acha que é um fracassado. Né? Exato. E assim, você está conversando com a pessoa que chegou lá. Né? Isso é uma coisa legal. Na minha época era possível visualizar assim. O pessoal da minha época que começou a trabalhar com convênio, fazer volume, eles conseguiam ter o carro da época, se instalaram em casa, porque o consultório eles não tinham, porque eles faziam... Eu primeiro tive o consultório, depois que eu consegui comprar minha casa. Mas, obviamente, que depois você vai colher os frutos disso, entendeu? Porque você vai poder aí impor as tuas condições, entendeu? Você vai ter condição de falar, não, eu acho que a minha consulta vale tanto, meu trabalho vale tanto, e aí você consegue se impor, mas você vai ter que se dedicar para isso, não tem jeito. Existe uma curva de aprendizado até nisso também, né? E mesmo antes de você se impor, você tem a mesma qualidade para você poder chegar lá, porque você não vai chegar lá se você for meio descuidado, sem ter capricho desde o início, entendeu? Então, você tem que culminar aquilo no trabalho que você solidamente construiu, tentando fazer o melhor sempre.
A gente nunca vai aprender tudo, nem vai ser o melhor, porque não existe isso, mas você tem que tentar fazer o melhor que você pode. E aí você vai colher o fruto disso, com certeza. E, basicamente, foi a frase que o professor Pedro falou na última dele, que era tentar fazer tudo com a maior excelência que você puder, né? Então, você vê que todos eles têm um pensamento muito parecido, muito conforme em relação a essa parte toda, né? Bem... E é o que a gente tenta levar pra gente, né? por isso que está sendo tão legal essas gravações nossas, né? Com esses professores, né? Que você vê que tem um jeito de chegar lá, né, cara? Assim, lógico. tem como você trabalhar de um jeito certo para você poder chegar num lugar assim de destaque e fazer alguma coisa realmente relevante. É isso que você falou. O mais legal é você se sentir realizado sem ter nenhum peso de consciência. Eu não fiz... Você não vende, você não se vende por nada. Você não quebra a sequência das coisas. Você tenta fazer da melhor maneira possível que vai acontecer, entendeu? Mas às vezes demora, né? Demora. Sim. Tem que ter paciência. Não dá para ser tapapum, WhatsApp o dia inteiro, né? Com certeza não. E, professor, a gente chegando um pouquinho mais pro final, eu não sei se vocês repararam, mas já foi 1h30. Foi a nossa maior entrevista, inclusive, diga-se de passagem. O papo foi tão bom que a tão gente não vai nem gostoso que a gente nem percebeu. Bom, assim. eu não quero extrapolar. aí, Não, você jamais define aí, extrapolamento por favor. nenhum, não. E realmente, a gente poderia passar a madrugada aqui conversando, que Tomando seria... um vinho Com gostoso certeza. entre amigos, Exato. pode passar a Até eu noite pedi inteira. no rap aí mais um se bobear nessa sala. Se precisar aqui, o celular já tá engatado. Lá. Mas aproveitando que a gente pegou esses aforismos mesmo assim dos dois professores que a gente já entrevistou antes, né, o professor Paulo e o professor Pedro, vendo como que conversa com as coisas que o senhor disse também, né? Então, assim, toda essa questão em comum. E a gente sempre traz essa pergunta no final, né? Qual a mensagem assim, que o senhor gostaria de deixar para as nossas próximas gerações de otorrinos e para essa garotada nova como nós, que estamos chegando agora para poder criar nosso espaço e fazer nossa história? Então, eu acho assim, já que vocês escolheram fazer medicina, isso obviamente tem sempre a influência da minha geração, né? Que ainda é uma geração romântica, né? Mas eu acho que se você escolher a medicina e tiver como meta fazer o melhor para o teu paciente, esse acho que é o princípio básico. Aí, como é que você vai fazer o melhor para o teu paciente? Você tem que estudar. Você tem que aprender. Então, se você tiver sempre um trajeto de estudar, se aprimorar, atualizar e entregar o melhor que você pode para o teu paciente, eu acho que não... Você pode estar aqui, na China, em qualquer lugar, uma hora, com certeza, as pessoas vão te reconhecer e você vai conseguir trabalhar num ritmo... Porque a vantagem de você atingir um certo grau de reconhecimento é que você consegue trabalhar num ritmo mais ameno, com mais qualidade ainda. Porque agora eu posso dar 40 minutos de consulta para um paciente. No começo era 20 minutos, depois você aumenta para 30. Você fala, não, agora... Eu, quanto mais velho estou, mais a certeza que eu não sei nada, né? Que nem dizia o Sócrates, eu preciso de mais tempo para entender o que o paciente está querendo me dizer, entendeu? Então, você vai administrando isso, dedicação ao teu paciente, com base, você consegue tudo, cara. Eu acho que essa é uma fórmula que, apesar de toda a tercialização de memória, de exame, de você pedir exame para... Eu acho que a velha rotina da medicina é básica. Você tem que examinar teu paciente, entender o que ele está se queixando, aí você faz o exame físico, depois você vai ver ou vai pedir os exames complementares. Não dá para você inverter essa lógica. Não me convenceram ainda que o cara chega com dor de cabeça, você não vai examinar, você pede a tomografia para ele. Não acho que está certo, porque às vezes a dor de cabeça dele é porque ele está com uma infecção intestinal, ou está com um quadro séptico. Não tem jeito, você tem que seguir a lógica do raciocínio médico, ofertar o melhor para o teu paciente e sentir que você tem feito o melhor possível para ter a melhor base para isso, a melhor base de conhecimento,
para fazer esse atendimento. Acho que aí você vai sempre ser um cara reconhecido como um cara que faz as coisas direito. Acho que essa é a melhor coisa de ser ficando velho que nem eu. Se vocês me convidaram para vir aqui, que eu fiquei muito lisonjeado, é porque de alguma forma óbvio que você nunca vai ser perfeito, você vai ter teus casos que não vão andar bem, mas isso tem que ser a minoria. Infelizmente a gente não controla todos os vieses. Imagina se você não tem base, não tem dedicação, o quanto de problema você vai ter, porque você inexoravelmente não controlando todos os vieses, alguns problemas você vai ter. Mas que seja o mínimo possível para que os pacientes, a grande maioria deles, guardem você na memória e aí eles vão ser a tua melhor fonte de encaminhamento. Vão botar nas redes sociais que você te conhece. Eu sou velho, mas eu já atendi um monte de gente. Você conhece aquela rede Black não sei o quê, Black Agenda, não sei. Você já foi citado lá um monte de vezes e tal. Eu falei, é? Tá bom. Ok, legal. Falaram bem? Falaram, tá bom, então, tudo bem. É o que importa. Mas você sabendo usar esses instrumentos, ótimo. Mas você não pode prescindir da base da medicina, que é conhecimento e aplicação individualizada do teu conhecimento. Acho que, basicamente, eu imagino isso. Não sei se vocês concordam. Não, Nossa, totalmente. com certeza, E o senhor que sempre foi uma referência muito grande pra gente, para todos os residentes em geral. É muito legal a gente poder trocar essa ideia e ouvir isso do senhor, né? Bom. E poder passar isso para as outras pessoas que estão ouvindo a gente também. Espero que a gente consiga, vai ser um prazer. Com certeza. E, professor, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Foi um prazer ter conhecido outras nuances da sua história. Imagina, por porque eu, particularmente, eu sou muito fã de pessoa que tinha uma condição X de vida lá atrás, que não aceitou essa condição, né? E não por questão de ganância, de querer ser grande, ter muito dinheiro, coisa do tipo, mas por querer fazer algo diferente, algo com significado, né? Sem sombra de dúvida, eu acho que isso deve ter te movido em certa medida naquela época. E quando o senhor falou do seu pai não ter tido chance de ter conseguido estudar dessa forma, né? Isso me lembrou muito da história da minha família materna, que meu avô está vivo até hoje, tem 94 anos. Que legal. Ele mal escreve assim o nome dele, né, cara? Mal escreve o nome dele. E é uma cidade de 5 mil habitantes, né, que minha mãe nasceu. Minha mãe, inclusive, quem fez o parto dela foi meu avô. Que legal. Dentro de casa, assim, não Olha, tinha assistência você vê? médica na época, né? Então, Você assim, vê? um pessoal bem simples. E eu não sei o que deu na cabeça dele. Naquela época, ninguém mandava filho estudar. Quanto mais filhos você tinha, mais gente para pegar na enxada era. Verdade. O cálculo era esse, né? Assim, mas quanto mais filho homem, né? E eu não sei o que deu na cabeça dele, que ele falou que os meus tios que quisessem tinham que estudar, tinham que ir para uma cidade um pouquinho maior estudar. E daí foi, né? A primeira geração dos meus tios que conseguiram estudar, para depois vir a minha, né? E tudo por conta do meu avô lá atrás, que sei lá, que deu na cabeça dele, né? E uma pessoa que não sabe escrever, né? Então, quando eu pego histórias como a sua assim, eu fico, poxa, dá para fazer coisas legais sem ter grandes nomes, né? Não, mas você tem o Por exemplo trás. do teu avô. Eu tinha o exemplo do meu pai, que falou que ele também não se conformava, eu quero aprender. E ele, apesar de ele não ter feito faculdade, ele adorava citar Camões, Fernando Pessoa, que ele lia bastante. E ele sempre falava, se você fizer qualquer coisa direito, você vai conseguir ter seu reconhecimento. Ele nunca falava, não, você tem que ganhar dinheiro. Ele falava, você tem que ser bom. Porque se você for bom naquilo que você faz, você vai ter sucesso, você vai ter reconhecimento, você vai conseguir sobreviver decentemente, entendeu? Então, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que se dedicar para tentar fazer o melhor que a gente pode. Ótimo. Com certeza. Tá bom. Professor, de novo, muito obrigado por ter Eu que aceitado o agradeço. nosso convite. Privilégio estar aqui batendo papo e trocar experiências. Que isso, foi uma honra mesmo poder não só trocar ideia com o senhor, como ouvir suas experiências e tomar um vinho junto também. Ah, essa foi uma boa tirada Uma dessa boa entrevista. tirada Gostei. mesmo, né? Com certeza. Então, Então, um brinde a todos. Um brinde. brinde. Deixa eu só encher aqui um pouquinho.
Por favor, vamos fazer o brinde final aqui. Obrigado a todos que nos aturaram até agora. Muito obrigado. Saúde, hein? Saúde. Saúde a nós e a medicina e ao Torrino. Então, esse foi mais um episódio nosso do Torrino Talk. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazeraço. Tchauzinho, galera. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.